Você vai fazer exatamente o que eu mandar, sua garotinha negra insolente. Ou pode pegar suas coisas. O gerente Kevin Torres agarrou o braço de Natasha com força, arrastando-a para os fundos do restaurante Elegância, longe das câmeras de segurança. Natasha Williams, 28 anos, nunca imaginou que seu emprego de 2 anos no restaurante mais prestigiado de Chicago terminaria com ela sendo humilhada por se recusar a aceitar suborno de um cliente influente. O senador Richardson tinha deixado um envelope com $5.000 para ela esquecer que o viu adulterando recibos, e ela simplesmente disse não. Por favor, Sr. Torres, solte meu braço. Ela disse com uma calma que irritou ainda mais o gerente. Não vou aceitar dinheiro sujo. Kevin rosnou, empurrando-a contra a parede do corredor estreito. Escuta aqui, sua garotinha negra metida. Você acha que é melhor que todo mundo que pode me dar sermão? Seu rosto estava vermelho de raiva. Você é só uma garçonete que eu tive pena e contratei. Pessoas como você deveriam ser gratas por ter emprego. O que Kevin não sabia era que Natasha tinha gravado cada palavra no celular escondido no bolso do avental. Nos últimos 6 meses, ela havia documentado sistematicamente cada comentário racista, cada esquema corrupto, cada abuso de poder que testemunhou naquele lugar. Vamos ter uma conversa particular no banheiro. Kevin sussurrou, apertando o braço dela ainda mais forte. Talvez você entenda melhor sua posição aqui depois que eu te explicar exatamente como as coisas funcionam. Natasha respirou fundo, mantendo a compostura que aprendeu ao longo dos anos lidando com homens como Kevin. Você não quer fazer isso, Sr. Torres. Ah, não. Ele riu cruelmente. E quem vai me impedir? Seu maridinho, aquele mecânico fracassado que nem consegue te dar uma vida decente? Foi então que uma voz fria cortou o ar como uma lâmina. Eu diria que você deveria soltar minha esposa imediatamente. Kevin se virou e empalideceu. Do canto escuro, perto da entrada dos fundos, um homem alto de terno impecável caminhava em direção a eles. Seus olhos eram frios como gelo, e 2 homens intimidadoramente grandes o acompanhavam alguns passos atrás. Alessandro Moretti. Kevin murmurou, reconhecendo o nome que todos na cidade conheciam, mesmo que nunca tivessem visto seu rosto. Natasha sorriu pela primeira vez naquela noite. Em 3 anos de casamento, ela nunca havia revelado no trabalho que seu marido era uma das pessoas mais poderosas de Chicago. Ela gostava de sua independência, construindo sua própria reputação longe da sombra de sua influência. Mas ela tinha ligado para Alessandro 2 horas antes, quando percebeu que a situação estava escalando perigosamente. Alessandro parou a 1 metro de Kevin, que ainda segurava o braço de Natasha. Você tem 3 segundos para explicar por que está tocando minha esposa. Kevin soltou Natasha como se ela estivesse pegando fogo. Eu não sabia. Foi só um mal-entendido. Mal-entendido. Alessandro inclinou a cabeça, seu tom perigosamente calmo. Você chamou minha esposa de garotinha negra insolente e a arrastou para um lugar sem câmeras. Isso me parece bem intencional. Natasha assistia à cena com crescente satisfação. Por meses, Kevin a tratou como se ela fosse inferior, como se não fosse nada além de uma garçonete sem importância, como se pessoas como ela devessem aceitar qualquer humilhação em silêncio. Agora, vendo aquele homem arrogante tremer diante de seu marido, ela percebeu que sua paciência estratégica estava prestes a render recompensas muito maiores do que qualquer confronto direto jamais poderia. Alessandro deu um passo à frente e Kevin instintivamente recuou, tropeçando nas próprias pernas. Eu não sabia que ela era sua esposa, Sr. Moretti. Foi só um mal-entendido entre funcionários. Nada sério. Mal-entendido? Alessandro repetiu lentamente, como se saboreasse cada sílaba. Você acabou de chamar minha esposa de garotinha negra insolente e a arrastou para um lugar isolado contra a vontade dela. Isso parece específico demais para ser um mal-entendido. Natasha observou Kevin desmoronar diante de seus olhos. Por 2 anos aquele homem a tratou como lixo, fazendo comentários racistas disfarçados de piadas, tocando suas costas inapropriadamente e cortando seu pagamento sempre que ela questionava algo. Ele a via como uma garçonete negra descartável, sem conexões, sem poder,
sem importância. Olha, Sr. Moretti, Kevin tentou recuperar alguma compostura. Sua esposa tem sido problemática ultimamente, questionando procedimentos, recusando-se a seguir ordens simples. Ordens como aceitar subornos. Natasha interrompeu, puxando o celular do bolso do avental. Como esta gravação de você me oferecendo $5.000 para esquecer os recibos falsos do senador Richardson. A cor sumiu completamente do rosto de Kevin. Você me gravou? Natasha sorriu pela primeira vez naquela noite. Kevin, nos últimos 6 meses você foi gravado 43 vezes, fotografado 27 vezes e documentado em 62 relatórios detalhados que enviei semanalmente ao meu marido. Por meses, enquanto Kevin a humilhava diariamente, Natasha construiu metodicamente um dossiê completo das atividades ilegais do restaurante. Cada cliente subornado, cada recibo adulterado, cada comentário racista, cada toque inapropriado, tudo cuidadosamente gravado e datado. Você realmente achou que uma mulher negra com diploma em administração de empresas pela Universidade Northwestern, que fala 4 idiomas e tem mestrado em gestão hoteleira, estava trabalhando como garçonete porque não tinha outra escolha? Natasha inclinou a cabeça, seu tom educado mascarando sua crescente satisfação. Kevin abriu e fechou a boca como um peixe fora d'água. Mas você nunca disse. Eu pensei... Você pensou o quê? Que porque sou negra deveria aceitar qualquer humilhação em silêncio? Que porque trabalho como garçonete não poderia ter educação ou conexões? Natasha deu um passo à frente. Você construiu uma imagem de mim baseada puramente no seu preconceito, Kevin. E esse foi seu maior erro. Alessandro observava sua esposa com orgulho óbvio. Quando ela sugeriu trabalhar disfarçada para investigar as atividades do restaurante que ele suspeitava estar sendo usado para lavagem de dinheiro, ele hesitou, mas Natasha insistiu. Queria provar que podia contribuir para o negócio da família usando sua própria expertise. Durante esses 2 anos, Natasha continuou. Você não humilhou só a mim. Você humilhou Maria na cozinha, dizendo que mexicanos só servem para lavar pratos. Você assediou Jéssica, a sommelier, porque ela deveria ser grata pela oportunidade. E você roubou sistematicamente de clientes que confiavam em você. Kevin tentou uma última jogada desesperada. Espera, posso explicar tudo isso. Podemos chegar a um acordo, Sr. Moretti. Tenho informações valiosas sobre outros restaurantes, sobre concorrentes. Informações. Alessandro sorriu friamente. Kevin, você está oferecendo informações ao homem que sabe tudo o que acontece na cidade há anos. Minha esposa não estava aqui para descobrir segredos. Ela estava aqui para documentar evidências. A diferença era crucial, e Kevin estava finalmente começando a entender a magnitude de sua situação. Ele não tinha sido pego em flagrante. Ele havia sido estudado, catalogado e documentado como um espécime de laboratório por meses. O senador Richardson vai adorar saber que suas transações foram gravadas. Natasha continuou casualmente. Assim como o juiz Morrison, o congressista Walsh e aquele magnata da construção que você vem facilitando há mais de 1 ano. Kevin sentiu suas pernas fraquejarem. Cada nome que Natasha mencionava representava não apenas um cliente perdido, mas uma pessoa poderosa que agora se tornaria seu inimigo, ao descobrir que foi exposta por causa de sua incompetência. Por favor, ele sussurrou, o tom arrogante completamente desaparecido. Tenho uma família, filhos. Engraçado você mencionar família, Alessandro disse suavemente, porque é exatamente nisso que você deveria ter pensado antes de colocar as mãos na minha. O que Kevin não sabia, e Natasha estava prestes a revelar, era que os últimos 6 meses de documentação não apenas expuseram um gerente corrupto. Eles mapearam uma rede inteira de corrupção, conectando políticos, juízes e empresários da cidade, usando elegância como centro para suas transações ilícitas. Cada nova humilhação que Kevin impôs apenas fortaleceu algo dentro de Natasha que ele nunca foi capaz de ver. Uma determinação silenciosa, alimentada pela própria injustiça, que ele tentava normalizar,
construindo não apenas um caso contra ele, mas contra um sistema inteiro que pessoas como Kevin representavam e protegiam. Enquanto Kevin implorava por misericórdia, Natasha calmamente abriu a pasta que havia trazido consigo. Uma pasta que ele vira centenas de vezes, sempre assumindo que continha apenas relatórios de vendas ou reclamações de clientes. Por 2 anos, Kevin assistiu sua subordinada negra levar aquela pasta para casa todas as noites, nunca suspeitando que ela estava compilando sua própria destruição página por página. Kevin, você se lembra quando disse que eu deveria ser grata por ter um emprego? Natasha folheava os documentos metodicamente, especificamente em 23 de março, quando o senador Richardson chegou com aquele cheque de campanha que você depositou na conta pessoal do restaurante. Kevin tentou uma última jogada desesperada, puxando o celular do bolso. Vou ligar para o senador Richardson agora mesmo. Ele vai cuidar disso. Ele tem influência nesta cidade. Conexões que vocês nem imaginam. Alessandro e Natasha trocaram um olhar divertido. Kevin realmente acreditava que suas conexões políticas poderiam salvá-lo de uma investigação que já envolvia o FBI há meses. Vá em frente, ligue, Alessandro disse suavemente. Mas você deveria saber que o senador Richardson está, neste exato momento, sendo preso em sua residência por lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A cor sumiu completamente do rosto de Kevin. Isso é impossível. Operação Prato Limpo. Natasha disse casualmente, virando uma página na pasta. 6 meses de investigação conjunta entre FBI, Receita Federal e Polícia de Chicago. 12 políticos, 8 juízes, 15 empresários. Todos conectados através das transações que você facilitou aqui no Elegância. Kevin cambaleou, apoiando-se na parede. Por meses ele se sentiu intocável, protegido por uma rede de políticos corruptos que considerava seus amigos. Homens poderosos que o cumprimentavam pelo nome, que lhe davam subornos generosos, que o faziam sentir importante. Juiz Morrison, Kevin sussurrou. Preso há 2 horas, Alessandro respondeu. Assim como o congressista Walsh e aquele empresário da construção que você tanto admirava. Natasha continuou folheando a pasta, cada página representando meses de trabalho meticuloso. Fotos de cheques suspeitos, gravações de conversas, registros de transferências, até análises de caligrafia provando as falsificações de Kevin. Sabe o que mais me impressiona, Kevin? Natasha pausou em uma foto específica. Neste documento, você falsificou a assinatura do próprio Alessandro. O homem que está ao seu lado agora conhecia cada movimento seu há meses, e você teve a audácia de falsificar o nome dele. Foi então que Kevin percebeu a verdadeira magnitude de sua situação. Ele não apenas roubou de clientes ou aceitou subornos, ele inadvertidamente roubou do homem mais perigoso de Chicago, documentando cada crime, enquanto acreditava estar sendo esperto. Por favor. Kevin caiu de joelhos. Tenho filhos pequenos, uma ex-esposa que depende de pensão. Posso devolver tudo. Posso testemunhar contra os outros. Testemunhar? Natasha inclinou a cabeça. Kevin, você não entende. Não precisamos do seu testemunho. Temos 2.000 páginas de evidências sólidas, gravações em alta definição, análises forenses. Você não é uma fonte de informação. Você é o produto final. Por meses, enquanto humilhava Natasha diariamente, Kevin foi estudado como um espécime de laboratório. Cada movimento analisado, cada crime documentado, cada conexão mapeada. Ele pensava que estava controlando uma garçonete negra submissa, quando na verdade estava sendo manipulado por uma operação federal que o usou como isca para peixes muito maiores. Michael, Alessandro chamou, e um homem elegante de terno escuro apareceu no corredor. Este é Michael Santos, meu consultor. Ele também é promotor federal licenciado e estava coordenando a operação com minha esposa. Kevin olhou para Michael, vagamente reconhecendo seu rosto. Você jantou aqui várias vezes. 43 vezes nos últimos 6 meses. Michael confirmou, sorrindo. Sempre observando, sempre gravando. Você serviu vinho ao homem que estava construindo seu caso criminal, Kevin.
E sempre foi muito educado. A ironia era brutal. Por meses, Kevin tratou esses homens com reverência, acreditando que admiravam sua esperteza nos negócios. Na verdade, eles estavam estudando-o como um predador estuda sua presa, esperando o momento perfeito para atacar. Natasha documentou cada transação. Michael continuou. Mas precisávamos de algo mais. Precisávamos que você cometesse um crime na frente do próprio Alessandro. Um crime que não pudesse ser negado ou minimizado. O suborno do senador Richardson, Natasha explicou. $5.000 oferecidos na frente de 3 câmeras escondidas e 2 testemunhas federais. O crime perfeito para fechar seu caso. Kevin finalmente entendeu. A situação do suborno não tinha sido coincidência ou oportunidade imprevista. Foi cuidadosamente orquestrada para forçá-lo a cometer um crime federal na presença de testemunhas indiscutíveis. Você nos deu exatamente o que precisávamos, Alessandro disse calmamente. Um homem branco em posição de poder, humilhando sistematicamente uma mulher negra qualificada, enquanto simultaneamente roubava de clientes e facilitava a corrupção política. O crime perfeito com os motivos mais desprezíveis. Michael abriu sua própria pasta, revelando uma pilha de mandados de prisão já assinados. Kevin Torres, você está preso por lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, discriminação racial no trabalho e conspiração para cometer fraude federal. Enquanto Michael lia seus direitos, Kevin olhou uma última vez para Natasha. A mulher que ele tratou como lixo por 2 anos estava ali, calma e digna, assistindo à queda do império de corrupção que ele ajudou a construir. O que Kevin nunca descobriria era que sua prisão seria apenas o primeiro dominó a cair em uma operação que transformaria completamente o cenário político de Chicago, e que a pequena garçonete negra que ele tanto desprezou estava prestes a se tornar uma das mulheres mais influentes da cidade. Não por vingança, mas por justiça meticulosamente executada. Quando as algemas se fecharam em seus pulsos, Kevin percebeu que cada humilhação que impôs apenas alimentou uma determinação silenciosa, que agora se mostrava mais poderosa que toda sua arrogância e preconceito combinados, provando que subestimar alguém baseado em preconceito não é apenas moralmente errado, é estrategicamente suicida. Enquanto Michael algemava Kevin, um som ensurdecedor de sirenes encheu o ar do lado de fora do restaurante. Pelas janelas, Kevin podia ver uma frota de carros do FBI cercando o Elegância. Agentes federais entrando pela porta da frente com mandados de busca e apreensão. Não, Kevin sussurrou, a realidade finalmente o atingindo como um martelo. Vocês não podem fazer isso comigo. Eu cooperei com vocês. Facilitei os negócios. Facilitou. Natasha riu suavemente. Uma risada que cortou Kevin mais profundamente que qualquer grito. Kevin, você realmente achou que éramos parceiros? Que compartilhávamos algum tipo de cumplicidade criminosa? Alessandro sinalizou para seus homens, que imediatamente começaram a escoltar Kevin em direção aos agentes federais que esperavam. Mas Natasha levantou a mão, pedindo um momento final. Antes de sair de nossas vidas para sempre, Kevin, quero que você entenda exatamente o que aconteceu aqui. Ela abriu a pasta uma última vez, revelando não apenas documentos, mas fotografias que fizeram Kevin cambalear. A primeira foto mostrava Kevin em um bar próximo 2 meses atrás, se gabando para outros gerentes sobre como mantinha os funcionários de cor na linha. A segunda mostrava-o alterando recibos de cartão de crédito. A terceira capturava o momento exato em que ele colocou a mão em Jéssica, a sommelier, contra a vontade dela. 43 restaurantes em Chicago. Natasha continuou calmamente. Todos receberam cópias dessas evidências ontem à noite, junto com uma carta detalhando seus métodos de discriminação e corrupção. O rosto de Kevin perdeu toda a cor. Sua carreira na indústria de restaurantes não estava apenas acabada, estava completamente destruída. Nenhum estabelecimento respeitável na cidade jamais o contrataria novamente. Sua ex-esposa também recebeu uma cópia completa. Michael acrescentou casualmente.
De particular interesse foi a documentação dos US$ 50.000 que você desviou dos fundos de pensão alimentícia nos últimos 2 anos. Kevin se virou. Jennifer não pode. Ela não vai. Na verdade, ela já entrou com pedido de revisão completa do acordo de divórcio esta manhã. Alessandro o informou. Aparentemente, descobrir que o ex-marido é um criminoso federal muda significativamente os termos de custódia dos filhos. Foi então que Kevin percebeu a verdadeira magnitude de sua destruição. Não era apenas seu emprego ou sua liberdade. Era sua família, sua reputação, toda sua identidade sendo sistematicamente demolida peça por peça. Por favor. Ele implorou uma última vez, lágrimas começando a se formar. Meus filhos, eles vão crescer sabendo que o pai é um criminoso. Seus filhos vão crescer sabendo que ações têm consequências. Natasha respondeu firmemente. E talvez isso os impeça de se tornarem homens como você. Quando os agentes federais finalmente levaram Kevin embora, ele se virou uma última vez para Natasha. Por que você não disse quem era? Por que fingiu ser apenas uma garçonete? Natasha sorriu. A primeira vez que mostrou qualquer emoção real durante todo o confronto. Porque eu não estava fingindo nada, Kevin. Eu sou uma garçonete. Uma garçonete com 2 diplomas universitários, que fala 4 idiomas, que é casada com um dos homens mais poderosos da cidade e que acabou de coordenar a maior operação anticorrupção da história de Chicago. Ela pausou, observando Kevin sendo colocado no carro federal. A diferença entre nós é que você olhou para mim e viu apenas cor de pele e profissão. Eu olhei para você e vi exatamente quem você realmente era desde o primeiro dia. Enquanto o carro se afastava, Natasha se virou para Alessandro. A imprensa foi informada? O Canal 7 entra no ar em 1 hora, Alessandro confirmou. Operação Prato Limpo. Rede de corrupção desmantelada por investigação disfarçada. Sua foto estará na primeira página do Chicago Tribune amanhã. Michael se aproximou com um tablet mostrando as manchetes que já começavam a aparecer online. Garçonete heroína expõe esquema de corrupção milionário. E mulher negra subverte sistema de poder branco em Chicago. Dominavam as redes sociais. De políticos, juízes, 15 empresários, Natasha murmurou, observando a lista de prisões que continuava crescendo em tempo real. 2 anos de trabalho, 6 meses de documentação intensiva, e Kevin Torres foi a chave que abriu todas as portas. O que Kevin nunca saberia era que sua prisão estava sendo transmitida ao vivo, para uma sala de aula na Universidade Northwestern, onde Natasha havia sido convidada a falar sobre investigação disfarçada e justiça social. Na semana seguinte, estudantes de direito, administração e jornalismo assistiram, em silêncio reverente, enquanto uma mulher que foi sistematicamente subestimada por causa de sua cor e profissão, desmantelou metodicamente um império de privilégio e corrupção, construído sobre décadas de impunidade, provando que verdadeira inteligência não se manifesta através de gritos ou confronto, mas através de paciência estratégica e documentação meticulosa, que transforma cada humilhação sofrida em evidência irrefutável para a mais satisfatória execução de justiça possível. Meses depois, Natasha estava no palco principal do Centro de Convenções de Chicago, diante de uma audiência de mais de 2.000 pessoas. Prefeitos, líderes empresariais, ativistas sociais e estudantes universitários se levantaram em aplausos, enquanto ela recebia o Prêmio Nacional Anticorrupção do governador de Illinois. Uma honra reconhecer uma mulher que não apenas expôs a corrupção, mas redefiniu completamente nosso entendimento de como preconceito e privilégio alimentam sistemas criminosos, disse o governador, entregando-lhe a placa de ouro. Kevin Torres, naquele momento, estava na penitenciária federal de Terre Haute, cumprindo sentença de 15 anos por lavagem de dinheiro, discriminação racial e conspiração criminosa. Suas tentativas desesperadas de conseguir redução de pena em troca de informações falharam. Simplesmente não havia nada que ele pudesse oferecer que Natasha já não tivesse meticulosamente documentado. Sua ex-esposa, Jennifer,
recebeu custódia total dos filhos e reverteu completamente o acordo de divórcio. Os $50 mil desviados da pensão alimentícia, mais juros e multas, significavam que Kevin sairia da prisão já devendo mais de $200 mil por 2 anos. Natasha começou seu discurso, sua voz ecoando perfeitamente pelo auditório lotado. Fui tratada como invisível por um sistema que acreditava conhecer meu valor, baseado apenas na cor da minha pele e minha profissão. Mas a invisibilidade pode ser o maior superpoder quando usado estrategicamente. A audiência riu, mas havia uma seriedade profunda em suas palavras. As câmeras da CNN, Fox News e MSNBC capturavam cada gesto, cada expressão, transmitindo ao vivo para milhões de telespectadores em todo o país. Na primeira fila, Alessandro observava sua esposa com orgulho incontido. Ao seu lado, Michael Santos sorria discretamente, lembrando do dia em que Natasha propôs trabalhar disfarçada. Eles hesitaram, preocupados com sua segurança. Agora, ela era considerada uma das mulheres mais influentes dos Estados Unidos. Operação Prato Limpo não foi apenas sobre prender criminosos, Natasha continuou. Foi sobre provar que subestimar alguém baseado em preconceito não é apenas moralmente errado, é estrategicamente suicida. O senador Richardson foi condenado a 22 anos em prisão federal. O juiz Morrison perdeu sua toga e enfrentou processo por corrupção. O congressista Walsh viu sua carreira política destruída e seus bens confiscados. 15 empresários influentes da cidade perderam licenças comerciais, contratos governamentais e reputações construídas ao longo de décadas. Cada pessoa que participou desse esquema subestimou não apenas a mim, mas a capacidade de uma mulher negra ser mais inteligente, mais preparada e mais estratégica que todos eles juntos. Natasha disse, sua voz crescendo em intensidade. O que Kevin nunca descobriria era que Natasha recusou ofertas de 6 universidades diferentes para assumir cátedras em justiça criminal e investigação disfarçada. Ela preferiu fundar o Instituto Williams Moretti para combate à corrupção, uma organização que treinava investigadores de todo o país em técnicas de infiltração e documentação de crimes de colarinho branco. 10 meses após minha prisão, ela continuou, fui contatada por Harvard, Yale, Stanford e Northwestern. Todas queriam que eu desenvolvesse currículos sobre investigação disfarçada, aplicada à justiça social. Alessandro legitimamente expandiu seus negócios, transformando o Elegância no primeiro de uma cadeia de restaurantes certificados pelo Bureau Federal, como estabelecimentos livres de corrupção. A marca havia se tornado sinônimo de transparência e ética empresarial. Maria, a funcionária mexicana da cozinha que Kevin humilhou, agora era gerente regional de 3 locais da cadeia. Jessica, a sommelier assediada, abriu seu próprio negócio de consultoria de vinhos com financiamento inicial, discretamente fornecido por Alessandro. Kevin Torres uma vez me disse que eu deveria ser grata por ter um emprego. Natasha pausou, permitindo que a ironia da situação penetrasse na audiência. Hoje, gero empregos para mais de 300 pessoas através do nosso instituto e das empresas que ajudamos a certificar. A transformação se estendeu muito além do caso individual. Chicago implementou a Lei Natasha Williams, exigindo que todos os estabelecimentos comerciais, com mais de 20 funcionários, passassem por auditorias independentes de discriminação e corrupção a cada 2 anos. Durante aqueles 2 anos servindo mesas, ela disse, sua voz carregada de emoção controlada, aprendi que a verdadeira força não vem de gritar quando somos injustiçados. Vem de transformar cada humilhação em evidência, cada desrespeito em documentação, cada momento de raiva em estratégia calculada. Kevin, em sua cela, recebia cartas semanais de ex-clientes processando-o na justiça civil. O senador Richardson, o juiz Morrison, todos os políticos que ele considerava seus aliados, agora o culpavam publicamente por expor seus crimes. Ele se tornou o bode expiatório perfeito, o homem que todos podiam odiar sem questionar o sistema que o permitiu operar por tanto tempo.
Meu marido uma vez me perguntou se eu sentia pena deles. Natasha sorriu suavemente. E eu respondi: sinto pena de qualquer um que confunde status social com superioridade moral, que confunde privilégio com inteligência, que acredita que humilhar os outros os torna maiores. A audiência irrompeu em aplausos novamente. Nas redes sociais, a Natasha Williams estava em tendência mundial há 3 dias consecutivos. Estudantes universitárias tatuavam frases de seus discursos. Jovens mulheres negras em todo o país enviavam fotos segurando cartazes escritos à mão que diziam: invisibilidade é superpoder. Kevin Torres acreditou por 2 anos que estava controlando uma garçonete submissa. Ela disse, caminhando pelo palco com a confiança de alguém que transformou dor em propósito. Na verdade, ele estava sendo estudado por uma operação federal que o usou como isca para peixes muito maiores do que ele jamais poderia imaginar. Alessandro observava as reações da audiência. Vendo lágrimas nos olhos de muitas pessoas, Natasha se tornou mais que sua esposa. Ela era uma força de mudança social que inspirava pessoas em todos os continentes. A melhor vingança, Natasha concluiu, sua voz ecoando pelo silêncio reverente do auditório. Não é destruir aqueles que te machucaram. É construir algo tão grande, tão importante, tão transformador, que eles passem o resto de suas vidas se arrependendo de terem subestimado você. Quando ela deixou o palco sob aplausos que duraram 5 minutos ininterruptos, Alessandro a encontrou nos bastidores. Como se sente sendo a mulher mais inspiradora da América? Natasha sorriu, ajustando a placa de ouro que acabara de receber. Me sinto como alguém que transformou 2 anos de humilhação em uma vida inteira de... Propósito, Kevin Torres nunca saberia que seu nome se tornou sinônimo de arrogância autodestrutiva em casos estudados nas faculdades de direito. Que suas gravações eram usadas como exemplo de como o preconceito cega as pessoas para a realidade ao seu redor. Que sua queda inspirou legislação federal sobre discriminação no local de trabalho. Meses após sua prisão, 3 documentários sobre o caso estavam sendo produzidos simultaneamente. Hollywood comprou os direitos da história por uma quantia de 7 dígitos. E Natasha Williams Moretti se tornou prova viva de que subestimar alguém por preconceito não é apenas moralmente repugnante, é a forma mais eficiente de autodestruição que existe. Garçonete que Kevin desprezou por 2 anos agora era palestrante nas Nações Unidas, consultora anticorrupção de 3 países europeus e autora do livro Invisibilidade Estratégica, que permaneceu na lista de best-sellers do New York Times por 15 semanas consecutivas. Enquanto Kevin contava os dias em sua cela federal, Natasha acordava todas as manhãs sabendo que havia transformado sua dor em poder, sua humilhação em inspiração e sua aparente derrota na vitória mais satisfatória possível. Não apenas contra um homem preconceituoso, mas contra um sistema inteiro que permite que pessoas como ele prosperem às custas daqueles que consideram inferiores. Esta história de transformação e justiça prova que inteligência e persistência sempre vencem o preconceito e a arrogância.